tarde, meu nome é André Ballarini e eu tô aqui para poder gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre fundamentos da eletromecânica. Um pouco de indução eletromagnética, lei de Faraday, lei de Lenz, ação motor e ação geradora, dentro da matéria de máquinas elétricas no Instituto Federal do Espírito Santo, campus de Cachoeira de Itapemirim. Eu vou começar a apresentação falando um pouco sobre indução eletromagnética. É um fenômeno que gera força eletromotriz, no caso, energia. Para conseguir ter o fenômeno, nós precisamos de um condutor e um campo magnético. Nisso, o condutor ele precisa estar imerso em um campo magnético, tendo variação no magnetismo do condutor. Quando você pega o condutor ou o campo magnético e varia sua distância, o fluxo que atravessa o condutor muda. Se você distancia os dois, o fluxo diminui, e se você aproxima, o fluxo aumenta. Se por acaso deixar parado os dois, sem nenhuma variação de distância, o fluxo ele vai parar e a partir desse momento não vai ter nenhuma diferença de potência, né? A DDP vai ser igual a zero. Sendo assim, para você ter a energia induzida, você precisa de ter uma variação de fluxo entre a aspira e o campo magnético. Vamos falar um pouco agora sobre a lei da indução eletromagnética. Ela é muito mais conhecida como lei Faraday-Lenz, ou lei de Faraday, lei de Lenz. No caso, a gente vai falar sobre a lei de Lenz no próximo slide, e agora falaremos um pouco sobre Faraday. Michael Faraday foi um físico e cientista que se aprofundou na área da física e estudou a parte magnética. Sendo assim, em 1831, ele descobriu esse fenômeno da indução eletromagnética. Como na imagem mostra, você, com a indução eletromagnética, cria uma corrente induzida pela variação do fluxo criado pelo campo magnético. Faraday, podemos dizer que foi um gênio, pois muitas coisas hoje em dia não teriam sido criadas, ou até mesmo para o nosso conforto, como a geração de energia através de hidrelétricas. De certa forma, tem muitos estudos aplicados por Faraday dentro da hidrelétrica, que é responsável pela energia de bastante parte do Brasil, e outros motores elétricos também trabalham com indução eletromagnética. Com isso, podemos dizer que a lei de Faraday, lei de Lenz ou lei de indução eletromagnética está fortemente ligada ao nosso cotidiano. Agora vamos falar um pouco mais sobre a lei de Lenz. Quem criou foi Heinrich Lenz, nascido na Estônia em 1804. Foi um físico muito conhecido pela lei de Lenz e por também trabalhar em cima da lei de Joule. Heinrich Lenz criou, em cima do estudo de Faraday, a lei de Lenz, que possibilita ter o conhecimento da variação, da intensidade da variação e do sentido que é criado pela aspira do condutor e do campo magnético.
Um fato um tanto quanto curioso é que com apenas 29 anos de idade hoje que pessoas estão saindo da faculdade, ele teria formulado esta lei que ajudou muito a população mundial. Agora vamos falar um pouco mais sobre a ação motora e ação geradora. Como na foto, temos uma espira rotativa entre dois polos curvos que se encaixam perfeitamente. Nisso, a espira que consegue girar entre esses dois polos, ela entra num ciclo vicioso, no qual você aplica uma corrente dentro da espira, que seria condutor, vai surgir um campo magnético no interior da espira e, segundo a lei de Ampère, vai criar um ciclo vicioso, ela se opondo ao campo norte-sul. Na ação geradora, o que acontece? Com a espira condutora girando, ela contrapõe o campo magnético norte-sul e, como a lei de Faraday fala, surge uma tensão induzida, fazendo com que ela gere outro campo magnético que se opõe ao campo de verdade, original, e faz com que o condutor se movimente novamente em direção oposta ao movimento inicial, que comprova a lei de Lenz. O que podemos observar do lado da figura são duas mãos, a mão esquerda e a mão direita. A mão esquerda é para configurar a ação motora e a mão direita que ilustra a ação geradora. No polegar é o movimento, no dedo indicador é o campo e no dedo médio a corrente. O que diferencia da mão esquerda para a direita é o sentido da corrente. Com isso, eu vou terminar a apresentação. Muito obrigado e tchau, tchau.